Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês sobre Apocalipse 17, a mulher montada na besta, do 1 ao 18. E veio um dos 7 anos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. E vendo-a, eu fiquei assombrado com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como os reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Vamos lá, pessoal. Aqui no primeiro, fala assim: E veio um dos 7 anos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta. Aqui, a condenação à grande prostituta, quem que é a prostituta? A prostituta aqui, ela está relacionada a uma mulher, que é o Vaticano, né? A cidade do Vaticano, onde que está situada a Igreja Católica, né? A Igreja de São Pedro. Ó, que estava sentado sobre muitas águas. Muitas águas aqui, pessoal, quer dizer povos, língua e nações. São as multidões de pessoas que quer dizer aqui. Vamos lá. E qual se prostituíram os reis das terras. Os reis. Os reis da terra, no nosso contexto de hoje, pessoal, está dizendo que são os presidentes, primeiros-ministros e os chefes de Estado. Quando a Bíblia aqui se refere a reis, quer dizer sobre isso, sobre um poder político, né? E os que habitam na terra se embebedaram com vida a sua fornicação. Aqui são os habitantes da terra, os seres humanos, a população, porque quem está dizendo aqui é o anjo que está dizendo para João, que são os habitantes da terra, né? Porque um anjo é um ser extraterreno, um ser extraterrestre. E embebedaram com o vinho da sua fornicação. Embebedar aqui, pessoal, é se embriagar, é tomar, né? É beber até ficar tonto ou até cair. E o que quer dizer a fornicação? Fornicação quer dizer idolatria, prostituição espiritual, sexo sem aliança. Aqui está mostrando que essa mulher, essa prostituta,
ela não tem aliança. A prostituta, ela tem aliança com alguém? Claro que não. Né? Jesus falou com a mulher lá, você tem muitos maridos, mas nenhum é o quê? É seu, porque ela era uma prostituta. Ela se deitava com muitos homens sem ter aliança. É isso que uma prostituta faz, pessoal. E ela faz isso a troco de quê? De dinheiro. Né? Ela vende o seu corpo por dinheiro. E assim é essa prostituta que está dizendo aqui. O que ela faz? Ela faz com que aqueles que a seguem se prostituem, convindo a sua fornicação, né? Com os seus ídolos, com as suas imagens de escultura, entende? E essa prostituta aqui, ela, como eu falei, ela é o Vaticano. Então vamos lá, 3. E levou-me o Espírito a um deserto. A mulher estava sentada sobre uma besta escarlata. Como eu falei já, a mulher é o Vaticano. E o Vaticano está sentada sobre uma besta. E quem que é essa besta? É Roma, né? Porque o Vaticano, ele é um estado dentro de outro estado. Ele é um país dentro de Roma. Então, Roma aqui é a besta de cor escarlata, porque a cor da bandeira de Roma é vermelho escarlata, é vermelho com amarelo, mas a bandeira antiga de Roma era toda vermelha escarlata, ou vermelha púrpura, se eu não me engano. Né? Vermelho escarlata ou vermelha púrpura, pode ser um dos dois, porque púrpura é roxo, escarlata é vermelho. Mas eles usavam dois tipos de bandeira, entende? E o que estava cheio de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças aqui, pessoal, quer dizer que são as 7 colinas que estão em volta de Roma, em volta do Vaticano, porque o Vaticano é dentro de Roma, é um estado dentro do outro. Então o Vaticano, ele tem poder de mandar, como um presidente, como qualquer um outro país manda. E os 10 chifres são 10 nações. Essa nação ainda não veio ainda, mas eu vou falar mais à frente. O 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata. Aqui, pessoal, a mulher é o Vaticano e púrpura e escarlata aqui que ela estava vestida quer dizer que são os bispos e os cardeais. Se vocês pesquisarem, vocês vão verem que os bispos eles se vestem de roxo e os cardeais eles se vestem de vermelho. Por isso que o que? Que a mulher estava adornada, ela estava vestida de púrpura e escarlata. E a mulher quem? É o Vaticano, a igreja de São Pedro. Se você for lá, vocês vão ver que eles estão lá de roxo e estão de vermelho. É isso daqui que está falando, que ela está vestida de púrpura e de escarlata, simbolizando quem? Os bispos e os cardeais. E adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Pessoal, aqui é dizendo sobre essa igreja do Vaticano, porque a igreja de São Pedro é uma igreja muito rica. Ela é uma igreja que tem pedra preciosa, ela tem pérola, ela tem rubi, ela tem diamante. Tem tudo isso nessa igreja, pessoal, exposta às pessoas que vão lá visitar elas. É um patrimônio da igreja católica, um patrimônio do Vaticano. Essas pérolas, esses rubis, entendeu? Esses ouro que tem lá, a igreja, se eu não me engano, ela é revestida de ouro. Por isso que está dizendo aqui, ó, ela é adornada com ouro, porque é uma igreja muito rica, a igreja apostólica romana, católica, né? A igreja do Vaticano, ela tem obras de arte, ela é dona até de banco, para vocês terem uma ideia, uma igreja muito rica, é uma prostituta de verdade mesmo, se você olhar o contexto aqui. Então vamos lá, e aqui. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. O cálice de ouro quer dizer que ele está derramando as abominações. O que quer dizer isso? As abominações e a imundícia. A abominação é que Deus falou que não fareis imagem de escultura e nem se prostrarei perante elas. Essas abominações que está dizendo aqui, pessoal, são as imagens de escultura, são os deuses, são as imagens que eles colocam as pessoas da terra para se prostituírem com elas. O que um católico faz? Ele se prostra aquela imagem de escultura, ele carrega aquele santo onde que ele for, na imagem no papel. Eles nem conhecem o Deus de verdade, o Deus invisível. Se você falar lá de Jesus para eles, Jesus é aquele que está lá pregado na cruz para eles ainda, pessoal. Aquela imagem de escultura, o qual eles fizeram o povo se prostituírem, né? Com as abominações e a imundícia, que são essas coisas perante aos olhos do nosso Deus.
entende? E isso também, essa fornicação, e a fornicação está dizendo o quê? Que é a idolatria, falando sobre isso que eu falei, a idolatria, práticas pagãs, porque você adorar outros deuses é o quê? Uma prática pagã, o Senhor abominou isso. E a imoralidade sexual, se você olhar, essa igreja ela é fundada em práticas sexuais, homossexuais, a pedofilia, tudo que há de miserável tem lá dentro dessa igreja. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Quero que vocês prestem atenção nesse nome Mistério, que lá na frente eu vou falar sobre ele de novo. O roxo, a cor roxa, ela representa mistério. Porque quem usava a cor roxa, pessoal, eram os imperadores, os reis e o papa. O plebeu que se o plebeu usasse roxo, se eles vissem um plebeu usando roxo, pessoal, ele era açoitado, ele tinha uma condenação sobre ele, porque ele não poderia usar, porque só quem poderia usar o roxo era a autarquia naquele tempo. Então, uma pessoa comum não poderia usar, porque o roxo simbolizava a nobreza daquele período, né, dos tempos antigos, entendeu? Então, preste atenção nisso daqui, sobre o rosto, que roxo representa mistério. E a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, como já falei. Aqui a Babilônia quer dizer que... O que a Babilônia tinha? A Babilônia ela tinha muitos deuses, cara. A Babilônia exportou muitos deuses para o mundo. Hoje, deuses que vocês conhecem como Insta, Nergal, e são tudo Anunnaki. Todos os deuses Anunnakis, são os deuses babilônicos. Esses deuses, eles existem até hoje, mas de uma forma diferente, porque para cada coisa eles tinham um Deus. Deus do ar, Deus da terra, Deus da agricultura, Deus das estrelas, Deus da lua, Deus do sol. Isso veio tudo da Babilônia. E é assim como essa mulher, essa prostituta, ela tem um santo para tudo. Um santo para casar, um santo para beijar, um santo para dinheiro, santo para não sei o que mais. Vocês já prestaram atenção nisso? Ela tem uma imagem de escultura para tudo, assim como a Babilônia. E a Babilônia, até hoje, ela tem uma influência cultural sobre o nosso tempo. Aqui a Babilônia também ela representa a rebelião contra Deus, orgulho humano, que foi Nabucodonosor o orgulhoso, e idolatria e corrupção, porque eles colocavam o povo para idolatrar o quê? Os seus deuses. Portanto, quando Sadraque, Mesaque, Abidnego, Misael, Ananias e Azarias não quiseram se curvar perante a estátua que fizeram em Nabucodonosor, o que fizeram com eles? Lançaram eles na fornalha ardente, pessoal. Portanto, até tramaram contra Daniel em prol disso mesmo. Fizeram lá uma lei que se não prostrasse diante da estátua, seria lançado na cova dos leões. Então, é o quê? Uma idolatria. Era um império idólatra, assim como esse império aqui, que é idólatra e corrupto. Ó, e 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue da testemunha de Jesus. Na época que quando Jesus veio, pessoal, após isso, se eu não me engano, a igreja de Atos, ela foi muito perseguida, né? Porque dava testemunho de Jesus Cristo, que ela era as testemunhas de Jesus Cristo. E a igreja ela foi muito perseguida. Roma perseguiu muito a igreja, porque as testemunhas de Jesus, que são os mártires, né, que são as testemunhas fiéis, os seguidores de Jesus, eles não se curvavam perante os imperadores romanos e nem se curvava perante aos deuses romanos. E por isso começou essa perseguição. E também para não quê? Para não propagar que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Porque se propagasse aquilo, quem iria adorar os deuses romanos? Eles iriam ver que os deuses romanos não eram nada, mas sim Jesus era o Deus verdadeiro, o Messias ao qual eles esperavam. Então, Roma, ela perseguiu e matou muitos cristãos naquela época. Ela tentou acabar, mas não conseguiu, porque a igreja ela é vencedora. Em qualquer época, em qualquer estação, a igreja está vencendo, pessoal. Toma posse disso. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Entende? E dos santos da testemunha de Jesus, como eu falei, que são os mártires e os fiéis. E vendo eu, fiquei assombrado com grande admiração. Né? Vamos lá. O 7. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta,
que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele disse assim, ó, porque te admiras o mistério da mulher, que é o Vaticano, e da besta, que é Roma, e que a traz. Por que fala que a mulher está montada sobre essa besta? Pessoal, olha bem, Vaticano, ela está centralizada em Roma, ela está no meio de Roma. E Roma está envolvida por essas 7 colinas, que são 7 montes. Ela tem um nome, eu não coloquei aqui, porque para mim não achei muito relevante colocar. E quem está centrada no meio de Roma é o Vaticano. É a mulher montada sobre a besta, né? Quem monta é o quê? É quem governa. Como eu falei lá dos 4 cavaleiros. A Bíblia ela é bem clara que ela fala do quê? Dos cavalos e dos cavaleiros. O cavalo representa os continentes, os cavaleiros representam pessoas. Entendeu? E igual aqui, a besta ela representa o quê? O Vaticano, ou representa um poder papal. E a besta representa o quê? O Império Romano, que irá retornar, né? Que irá juntar 10 reis, que irá juntar os reis mais poderosos dessa terra para poder fazer guerra contra o Senhor. Mas vamos lá, né? O qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres aqui, pessoal, desculpa, ela tá ligada com a estátua de Daniel também. Eu vou mostrar para vocês que a cabeça da estátua ela é de ouro, que representa o Império Babilônio, o peito de prata, que representa o Império Medo-Persa, a cintura, o quadril, né, que é de bronze, representa o Império Grego, e as pernas da estátua e os pés representam o Império Romano, né? Que o pé da estátua tem o quê? Tá com barro, porque ela não vai voltar mais como era, porque era só o Império Romano, mas dessa vez ela vai voltar com outro poder, com outros impérios ajudando ela, com outras nações ajudando ela. Portanto, o pé ela tem o quê? O pé ela tem 5 dedos em cada pé. Na verdade, forma o quê? Forma 10, pessoal. 10 dedos, né? Juntando tudo, formam 10 dedos. E esses 10 chifres aqui são esses 10 dedos da estátua de Daniel. E esse barro, ele representa, vou falar para vocês, ele representa o continente norte-americano, junto com o quê? Com o continente europeu. Mas eu vou falar isso para vocês agora aqui no 8. Ó, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Essa besta era e já não é mais. Que era quem? A besta representa Roma, como eu falei. A cidade das 7 colinas, que está envolvida por 7 colinas. Está falando da besta aqui, que está falando sobre Roma, o Império Romano. E há de subir do abismo. Ela irá voltar, mas irá à perdição. E os habitantes da terra vai se admirar com o poder dela. Mas qual o poder que ela vai subir, esse abismo? Ela vai se levantar de novo junto com os Estados Unidos da América. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês aqui. Ó, e esse é o último império que vai se levantar, que são os pés da estátua. Vocês se lembram que ela é de cima para baixo? Quando chegar o último lá, vai vir uma pedra que representa Cristo e vai esmiuçar esses reinos e vai destruir para sempre. Depois daí vai ser o reino de Cristo que vai governar sobre o mundo. Não vai existir mais nada, mais nenhum império humano, mas sim um império espiritual, celestial, um império único, soberano, que é o nosso Deus. Entendam que aqui é uma junção, pessoal, de 2 continentes. O continente norte-americano, que é o continente vermelho, e o continente europeu, que é o continente o quê? Azul. Vocês acham que esse Papa aí, que foi nomeado Leão XIV, nossa, ele é americano, com o poder de um Papa, né? Um poder europeu, um poder do Vaticano, um poder romano. Vocês acham que é à toa? Claro que não. Isso daí é para unir os 2 continentes, entendeu? Unir esses 2 países. Unir os Estados Unidos e unir Roma. Porque Roma, ela é o quê? O ferro. E fala o quê? O ferro e o barro que não se misturam.
E esses 10 dedos dessa estátua são esses 10 reis que vão se levantar nesse império. O império que é misturado o barro e o ferro. Roma, que é o ferro, e o barro, que é os Estados Unidos. Se vocês olharem a antiga bandeira de Roma, que eles não falam que é bandeira, que falam que Roma não tinha uma bandeira, mas o que eles usavam para poder levar na frente, ela é vermelho púrpura, se não me engano o nome, né? Que é um vermelho roxo, né? Um vermelho puxado mais pro roxo, tipo um vinho, né? Que se você botar mais vermelho, ela fica nessa cor. Se você botar menos azul e mais vermelho, ela vai ficar um vinho. Assim é como o que? O continente norte-americano é o que? É grande. E o continente europeu é pequeno, pessoal. Roma é o que? Pequenininha. Vaticano aqui pequeno. E o continente norte-americano é grande. O Washington é que tamanho? É grande, é onde fica a Casa Blanca. E vocês já viram a bandeira da antiga Roma? Ela é uma águia dourada com os braços abertos. Às vezes tem uma bandeira que tem os ramos entrelaçados e tem a outra bandeira que ela vem, que essa águia vem voando, segurando o quê? Os raios. Assim como a bandeira de Washington, da Casa Blanca. Vocês já viram como é que é? É o quê? Uma águia de braços abertos, segurando o ramo de um lado e segurando o quê? As flechas de outro. Representando o quê? O Império Romano. O pessoal sempre dizendo pra gente, pessoal, que o Império Romano está diante dos nossos olhos, a gente nunca vimos. Portanto, o continente norte-americano ele é que cor? Vermelho, assim como Roma é representado pela escarlata, representado pelo que? Escarlata. Escarlata é vermelho e púrpura é roxo. Se vocês juntarem a cor vermelho do continente norte-americano e a cor azul que representa o continente europeu, ela vai dar o que? Roxo. Roxo. E quem usava roxo naquela época? Os imperadores romanos, como eu falei, os papas e os reis. Vocês estão entendendo que isso não é uma brincadeira? É isso. E lá no Apocalipse, deixa eu voltar aqui, 5 está dizendo assim, ó. E na sua testa estava escrito o nome Mistério. Roxo, pessoal, representa mistério. Ela é misteriosa. Ninguém sabe como que essa Roma vai ressurgir. Mas aqui está dizendo como ela vai ressurgir. Ela vai ressurgir, pessoal, através dos Estados Unidos, através do poder desse Papa, que é o que? Americano, e tem um poder europeu, tem um poder sobre o Vaticano. Esse Papa ele não se levantou à toa, esse Papa não foi escolhido à toa. Ele vem com um poder devastador. Ele, eu já falei que ele é o Cavaleiro Vermelho. Ele representa o deus romano da guerra. O que Roma fez? Né? Onde Roma passava, ela destruía tudo. Ela acabava com tudo, pessoal. Então, o poder desse Papa, o poder do Vaticano, o poder de Roma, junto com os Estados Unidos, vai ser devastador. E eles vão levantar 10 reis. Esses 10 reis representam os dedos da estátua do livro de Daniel. O reino de barro, o reino de ferro está aí, pessoal. Já chegou no cenário. Eles estão se preparando para poder o quê? Para poder governar junto com o anticristo. Vocês entenderam? É a besta que ela era e já não é, mas que virá de novo. Ela já foi antigamente, no tempo lá de Jesus, ou até antes de Cristo, já foi, e a hoje não é. Mas ela vai voltar, o Império Romano, junto com o barro, junto com os Estados Unidos, junto com esses 10 impérios, esses 10 reis, esses 10 países, essas 10 nações que virão aí, pessoal, governar esse mundo. Vocês estão entendendo o que quer dizer aqui, isso daqui? É a junção da Europa e a junção do país norte-americano. É a junção de Washington e o Vaticano. E o Washington, que é um país maçom, um país desgraçado mesmo, onde tem muitas simbologias maçônicas, é um país maçônico, é um lugar, é um estado maçônico, quer dizer, desculpa, é um país, é um americano, Estados Unidos. Então, é um estado maçônico, foi fundado debaixo da maçonaria. Então, pessoal, a maçonaria está com o dedo por trás disso tudo, já sabe de tudo. Você acha que a simbologia que está ali é à toa? Claro que não, aquilo dali é para você desvendar, é para você pesquisar e desvendar. Só que as pessoas elas têm preguiça de fazer isso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos para o 9.
E isto é para a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Isso daqui é para quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, são o quê? As 7 colinas. Roma está em volta de 7 colinas. E a mulher, que é o Vaticano, está assentada sobre quem? Sobre Roma. Ela é um estado dentro de outro estado. Ela é um estado com poder de um presidente, com poder de um país grande. E o Vaticano é a menor cidade do mundo, é o menor país do mundo, pessoal. Entende? Ela é um estado com um poder absoluto que o Papa manda no Vaticano. E ninguém pode contestar isso, porque isso tem documentos assinados sobre isso. Entende? E aqui, ó. E o qual a mulher está assentada. A mulher está assentada onde? Sobre Roma. Vai governar sobre Roma, né? Então vamos lá no 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Reis aqui, como eu falei, reis aqui está falando sobre presidente, primeiros ministros, né? Como eu falei, primeiros-ministros e governantes do mundo. Esses 7 reis aqui está dizendo sobre um político. Aqui não está dizendo sobre o Papa, está dizendo sobre um político. E esse político aqui, para mim, está dizendo, esses 7 reis, né? Primeiro chefe de Estado, que convém que dure um tempo, ele aqui está falando sobre o anticristo, né? Que já caiu, e agora o último é ele que está vindo. E o 11. E a besta que era e já não é, ela também é o 8º rei. E a dos 7 vai à perdição. A besta aqui está dizendo sobre Roma, como já falei, e também é o 8º rei. Qual é esse 8º rei? A profecia que se cumpriu quando o Papa Francisco morreu, o Leão XIV tomou conta. Esse é um poder religioso. Essa besta aqui, esses 7 aqui, que faz parte e que vai à perdição, é o 8º rei, que é quem? É um papa, um poder papal, que também vai à perdição junto com o anticristo. Eles vão governar o mundo. Eles vão governar esse novo império romano que está para chegar, pessoal. Pessoal, cada um tem uma função, pessoal. E é um poder absoluto, é um poder fora do normal, que quem se opuser a esse reino, a esse poder, vai morrer, não vai sustentar. Entendeu? Bora, vamos lá, 12. E os 10 chifres que vi são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como os reis por uma hora juntamente com a besta. Esses 10 reis eles vão receber o poder junto com Roma. Eles vão governar junto com quem? Com Roma. Como eu falei aqui, os 10 reis, que são o quê? Os dedos da estátua do livro de Daniel. São eles que vão receber o poder junto com quem? Com a besta, junto com Roma. E vai governar. O livro de Daniel está aqui, pessoal, inserido. Pesquisa que vocês vão ver lá, né? Que receberão um poder junto com quem? A besta, Roma, que é quem? O Washington e o Vaticano, junto com Roma, que vai formar o Império Romano. 13. Este tem o mesmo intento, e entregarão seu poder à autoridade quem? A besta. Eles têm a mesma intenção, esses 10 reis têm a mesma intenção, né? Que Roma tem a mesma intenção que os Estados Unidos. E vão entregar o seu poder total a quem? A besta. A Roma, junto com os Estados Unidos. 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqueles eleitos e fiéis. Aqui no livro de Apocalipse 3, a besta que subiu do mar, ela vai fazer guerra contra os fiéis, contra os santos de Cristo. Eles vão ter um poder de perseguir a igreja, mas aqui no Apocalipse 17 já fala que a igreja junto com Cristo vai vencer eles. Por isso que eu falei que é a besta que subiu do mar de muitas nações, que vai unificar todas essas nações, porque é Roma que vai levantar essas nações, é Roma que vai unificar essas nações, é esse Papa aí, esse anticristo que vai unir esses reinos para o anticristo. E eles juntos, a besta, o anticristo e o falso profeta, eles vão governar o mundo. A besta com poder na robótica, na ciência, que é Elon Musk. O anticristo com poder religioso, com poder do ecumenismo, que vai reunir todas as religiões. E o anticristo, que é o cabeça deles, é o rei, vai governar o mundo através deles. Entendeu, pessoal? E aqui está dizendo que eles vão perseguir a igreja, mas não vão vencer a igreja. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Ela se assenta nas nações, aonde você vê ter o quê? Uma igreja romana,
Onde você olha, tem uma igreja romana, pessoal. A igreja romana